Gravando. Vítor, olá, Ah, bem-vindo. obrigado, boa noite. Boa noite. Estamos a gravar isto à noite, é verdade. Olha, convidei-te para fazermos uma conversa para o Poema Ensina a Cair, uma vez que estamos confinados e agora alguns já semi-confinados e que temos estado aqui num tempo diferente para conversarmos sobre ti, sobre o teu trabalho e também sobre este tempo. E se calhar começamos por aí. Como é que tem sido este período para ti, estes últimos 2 meses? Como é que foram? Bom, eu julgo que terão sido comparáveis aos 2 meses de tanta gente, não é? Cada um com as suas especificidades. Não me posso queixar muito, a coisa que mais me custa é não conseguir ver a minha mãe porque está num lar e as coisas, como sabes, mudaram muito do ponto de vista organizacional e de maneira que a minha mãe, que já começa a estar velhinha, tem tem-me preocupado um bocadinho, não é? Digamos que é talvez a coisa que mais me tem preocupado. Não tanto porque ela esteja mal, embora tenha as suas limitações, mas sobretudo porque, enfim, já não tem muitos anos de vida pela frente e cada mês que passa é infelizmente uma percentagem grande dessa vida que ela ainda terá pela frente, que ela está a perder e que nós estamos a perder relativamente a ela. Para além de que há, sobretudo isso, aquele receio, aí de facto há um receio, o receio de que estas coisas, de que nos vamos apercebendo através dos noticiários, de que, enfim, que os lares sejam e são locais mais perigosos, um bocadinho mais perigosos e E pronto, temos que viver com isso, porque não tenho possibilidade de trazer a minha mãe sequer para o pé de mim, porque na fase em que ela está depende de alguns cuidados que eu nem saberia pôr em prática, não é? De maneira que tem sido assim. Tirando essa pequena angústia que me acompanha, acho que me tenho adaptado relativamente bem. Eu, tudo isto, não deixei de trabalhar. Tive sempre o máximo cuidado, acho que tenho até um certo jeito para estas coisas que se relacionam formalmente e na prática também com planos de contingência, acho que estivemos bastante avançados no meu local de trabalho, já em fevereiro tínhamos em prática um plano de contingência, penso que bastante adequado, de maneira que tento viver a vida como cada um de nós, quer dizer, passando por esta coisa estranhíssima, julgávamos talvez todos que não passaríamos por uma coisa destas na nossa vida, não é? E eu que, por outro lado, sempre dediquei uma parte da minha vida à historiografia, tão habituado que estava a passar pela pneumónica, por aqueles que morreram com a pneumónica, sei lá, Amadeu de Sousa Cardoso, por exemplo, ou fotógrafos importantes da minha região, eu sempre liguei muito e segui muito, até mesmo em termos profissionais, a história da fotografia e a cada passo os intervalos de nascimento e morte terminavam em 1918 ou em 1919, portanto eu que sempre me cruzei de forma regular com a informação do que foi a pneumónica, nunca tinha percebido, obviamente, que uma coisa dessas pudesse tocar-nos, ainda que de maneira para já não inteiramente comparável, pelo menos do ponto de vista quantitativo, vamos ver, porque estas coisas estão sempre só no princípio, achamos nós, mas nunca pensei que pudesse passar por uma coisa destas. De maneira que devo estar a ficar velho, porque já é a segunda ou terceira vez que passo por coisas que julguei que não ia, pelas quais não ia passar. Trabalhas numa biblioteca, na biblioteca de Vila Real, estás à frente da biblioteca de Vila Real. As bibliotecas estiveram fechadas. É. Estiveste em casa ou ias trabalhar, faziam por turnos, como é que fizeram? Nós usamos o mais possível o teletrabalho, mas naturalmente o que importa para o raciocínio talvez seja isto, a biblioteca encerrou ao público logo que se viu que não havia condições, encerrou, salvo erro, no dia 16 de março, não deixámos de trabalhar, a equipa,
E reabrimos no dia 4 de maio e estamos a dar passos comedidos, porque isto é mesmo muito perigoso se nós nos distrairmos. E tem corrido bem, quer dizer, naturalmente que não está a biblioteca a funcionar como estava, naturalmente que há serviços que já estão em prática e que são muito importantes para a população, designadamente nesta altura de confinamento ou de semi-confinamento, como quisermos. Por exemplo, o serviço de empréstimo domiciliário de livros, quer dizer, as pessoas estão em casa e gostavam e dá-lhes jeito aceder a livros, esse serviço está em funcionamento. Como está em funcionamento o serviço de consulta de documentos reservados, isto é, um investigador que precisa de aceder a determinados documentos que não se encontram com facilidade, pois esses serviços já estão a funcionar. Mas eu queria perguntar-te se estes últimos 2 meses e isto que está a acontecer, de alguma maneira foram ou são inspiradores para escreveres, ou pelo contrário. Porque eu tenho falado com alguns poetas e pessoas ligadas à literatura e é curioso que têm opiniões diferentes. Há pessoas que me dizem, nem pensar, não escrevo de todo, não tenho escrito nada. E outras que não, que dizem que sim, que têm escrito precisamente até relacionado com o que nos está a acontecer. Como é que é contigo? Olha, comigo é mais ou menos o seguinte: poesia deixei de escrever, prosa literária, à falta de melhor expressão e menos pomposa, também deixei de escrever, quer dizer, não sentia esse apelo, não sentia as condições para isso. Tenho escrito bastante, noutras áreas em que também venho trabalhando quase desde miúdo, não é? Tenho feito investigação e tenho aproveitado para trabalhar sobretudo no domínio da historiografia, porque me dá mais conforto nesta fase, quer dizer, é uma mistura sucessiva de leituras, investigação, comparação, raciocínio, escrita, etc., mais mastigadamente, mas procurando ser sucinto na resposta, quer dizer, do ponto de vista do poeta, do ponto de vista do ficcionista, a verdade é que quase tudo parou, quase tudo parou. Eu fiquei nessa, não chega a música. eu fiquei nessa frase, poesia deixei de escrever. Como assim? É. Então. Deixei, não estava eu a dizer a frase, não chega à musa, quer dizer, não está a chegar e portanto nestas alturas eu acho que não vale a pena forçar muito. Há alturas em que eu costumo forçar, quer dizer, costumo ser bastante regrado e quando estou a trabalhar regularmente num livro faço um esforço para que, enfim, para que esteja cá quando, continuando com a metáfora, quando a inspiração chega, não é? Para que esteja a trabalhar. Mas neste momento perdi esse conforto, não senti um apelo acrescido, de maneira que aquilo que eu trazia e que trago, enfim, já há bastante tempo em mãos, um livro de poemas, parou, ele não estava a andar com muita velocidade, mas estava a andar, enfim, regularmente, mas senti uma distância que julgo que devo respeitar relativamente a esse trabalho poético. Olha, mas tens muito trabalho poético publicado para trás. Eu tenho aqui vários livros teus. Gostava de te convidar a leres 1 ou 2 poemas teus e eu também. Achas bem? Está bem. Pode ser? Então começas tu, que és o convidado. Está bem. Então eu tinha pensado em ficar-me por um ou outro poema deste meu último livro de poesia, já saiu em 2017, O Canto Chão, e talvez começasse por um poema que se chama Domingo. Acordámos com o céu encostado no ouvido, nuvens que ladravam e mordiam o domingo a partir do alto das montanhas. E aqui continuamos agarrados a nós próprios, como 2 miúdos que não têm para onde ir. Estamos presos ao sofá unicamente porque sim, nem tristes nem alegres, metidos no roupão e nos chinelos, pequenos cadeados de trazer por casa. O mundo, esse, vem buscar-nos amanhã, bate-nos à porta à hora do costume, palitando os dentes com a ponta da navalha. Desse livro Foi também. ping-pong.
Se É um for ping-pong. ping-pong, passa para aí. Exatamente, desse livro que eu também tenho Tens aí? aqui. Ahm, vou ler um poema que se chama Sala e diz assim: olha à tua volta, o que é que falta aqui? Está uma belíssima noite, dos padrões do Alasca, a cidade inteira enrolada a um canto de névoa e a sala a transformar-se num mecanismo adicional de solidão, retratos e livros misturados nas estantes, memórias de que hoje, por inércia, não consegues tirar qualquer proveito. Quem foi o tolo que disse que a ausência faz crescer o afeto? Guarda a tua raiva, é um recurso precioso. Não te livras do turno da noite, dos pensamentos neuróticos da tua cabeça, uma espécie de monólogo das aulas de teatro. Mas quem sabe o que o passado reserva para esta insônia? Pode ser o whisky, ou preferes algo mais frutado? Chá, não é? Estás tu no chá. Estás tu Sabes no que chá. esta coisa de usar uma chávena é bom porque disfarça. Pois, eu não queria dizer, mas ainda bem que disseste, porque eu estava a pensar, bem, ele tem uma chávena de chá, mas lá dentro Suponhamos pode que é estar o chá. que ele quiser, não é? Pois claro, digamos que é chá. Olha, Vítor, lê mais um poema teu, pode ser? Pode. Então, do mesmo livro. Sementes. É claro que me lembro. Havia 2 atalhos pelo meio do pinhal, direções espantosamente precisas, animais que não voltei a ver. Enquanto as colheitas amadureciam nos campos, havia talismãs pendurados nas árvores e mercúrio para tratar certas lesões, uma peça vital do equipamento. Havia girassóis à volta da casa e as palavras imortais dos espantalhos, uma forma de evitar que endoidecêssemos. E havia um muro que era preciso saltar, a manhã gloriosa da escalada, a ciência das grandes migrações. Mas não vale a pena entrar em mais detalhes. Este é o meu corpo, esta é a minha mente. Conhecem-se desde a infância e cumpriram pena juntos. Do futuro, nada sei, apenas que vem aí. E eu vou ler mais um poema de um outro livro, que é um livro publicado pela etc. e que se chama Bagagem de Mão. E é um poema que se chama Intermitência e que está dedicado ao Rui Pires Cabral, que é um outro poeta contemporâneo de Vila Real e teu amigo, já lá vamos. Então, o poema diz assim: sou talvez aquele a quem não doeu tanto a mesma terra. Perguntas se admitiria trocá-la por Lisboa, a cidade onde as montanhas não se vêem. Mas que diferença faz? Bem o sabemos, ninguém se entrega a uma cidade em absoluto. Um e outro, cá e lá, estamos apenas de passagem. A autoestrada é um sorriso, sem à hora, que segura pelas pontas amizades como a nossa. Vai-te embora, se assim tiver de ser, mas continua a enviar-me os teus poemas por e-mail. Eu gosto muito deste poema, Vítor, acho muito bonito e imagino que o Rui Pires Cabral tenha gostado muito dele. Então, o que está por trás, eu sei que isto é horrível de fazer, falar com os poetas sobre os poemas, não é? Mas neste caso parece-me evidente, o Rui Pires Cabral é teu amigo, é um poeta de Vila Real e de facto veio para Lisboa, não é? E há esta autoestrada com um sorriso sem a hora que vos une, é isso? Bom, pelo menos foi isso que serviu também para construir esse poema, que já tem uns aninhos, esse poema é antigo, deve ter, não sei, ele saiu em 2007 nesse livro, salvo erro, Vou Bagagem ver, de Mão, vou mas ver. o poema já tinha uns 3 ou 4 anos.
nessa altura. É 2007. Acho que sim, acho que sim. Mas suponhamos que é uma 2007. coisa de 2003 ou 2004 na sua nascença. Eu tenho uma relação com o Rui especial. É um dos meus amigos mais íntimos, não é? Porque nós ao longo da vida vamos todos, julgo eu, em certo sentido, eu não queria usar esta expressão, mas em certo sentido vamos fazendo, mesmo que não queiramos, parcialmente vamos fazendo substituir parcialmente algumas amizades, não é? Não quer dizer que as ponhamos inteiramente de lado, mas há amigos que quando tínhamos 20 anos ou 25 eram particularmente importantes para nós e que hoje, 20 ou 30 anos passados, podem ainda ser naturalmente importantes para nós, mas as coisas evoluem, não é? Digamos que nos últimos 20 anos, pelo menos nos últimos 20 anos, o Rui Pires Cabral é um dos meus amigos mais chegados, não é? Poeta também. Sim, e temos várias coisas em comum, desde logo o facto de sermos da mesma terra, embora ele tecnicamente tenha nascido, e tem orgulho nisso, em Macedo de Cavaleiros, portanto uma cidade relativamente afastada, a uns 100 km aqui de Vila Real, embora uma cidade transmontana, mas veio para Vila Real muito, muito novito, talvez com 6 ou 7 anos, não é? Acompanhando o pai, que para aqui veio também nessa altura, o poeta António Manuel Pires Cabral. De maneira que é o Rui um vilarrealense também, portanto. Mas curiosamente, enquanto ele aqui viveu, e viveu aqui até 1995, talvez, quer dizer que viveu aqui até aos 27 ou aos 28 anos, não é? Nessa altura nem éramos muito próximos, conhecíamos-nos, não é? Naturalmente conhecíamos-nos do liceu, porque temos uma diferença de 10 meses, salvo erro, de idade, eu sou ligeiramente mais velho, mas não éramos compinchas, à falta de outra expressão, não é? Não éramos amigos próximos. E essa amizade veio depois a fortalecer-se, depois dele sair de Vila Real, num movimento muito interessante, não é? Porque ele estava numa carreira, enfim, não vamos falar muito de certas coisas, porque ele é uma pessoa reservada e eu não vou sequer, eu também sou, e não vou tocar em qualquer coisa que belisque esse direito à reserva, mas isto são coisas que se sabem, quer dizer, o Rui estava nessa altura a desenvolver uma carreira, aquilo que se chama usualmente uma carreira universitária, não é? Portanto, tinha tudo para ficar aqui em Vila Real, ele era docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, aqui sediada, e conseguiu uma admirável coragem de, aos 27, 28 anos, dizer não, ou saio agora ou nunca mais saio. E saiu. E saiu com um único projeto, que era começar de novo. Isso também é admirável, não é? Não sei exatamente porque é que estou a seguir esta via, mas à falta... Não faz mal, eu acho que é uma ótima via. De outra maneira, foi assim, quer dizer, depois de ele ir para Lisboa, acabámos por nos aproximar um pouco mais, justamente através da poesia, porque ele começou a publicar poesia cá em Vila Real, há 2 livros que eu até tenho por aqui próximo, como tenho todos os livros dele. Há um primeiro livro que sai em 1994, que se chama Geografia das Estações. Há um segundo livro que sai logo em 1995, imediatamente antes de ele ir para Lisboa, que se chama A Superrealidade. Há, aliás, uma segunda edição que saiu há escassos anos desse livro. E depois em Lisboa ele começa a escrever, começa a estudar, salvo erro, escrita para cinema, começa a fazer sobretudo tradução, que é aquilo que ele faz profissionalmente de forma ótima, não é? E publica pouco depois um livro importantíssimo para qualquer poeta da minha geração, enfim, talvez seja um bocadinho exagerado ou pretencioso da minha parte agora estender o gosto de cada um a todos, mas para mim e para muitos dos poetas da minha geração, isto é o objetivo, é um dos livros marcantes.
é um livro publicado em 1997, música antológica e 11 cidades. Saiu pela Presença e a partir daí digamos, o Rui Pires Cabral, no contexto da poesia contemporânea portuguesa, passou a assumir um lugar central, quer dizer, quando se olha para as novas gerações. Eu tive a oportunidade de conversar contigo para o Jornal Expresso há um ano, creio que foi há um ano, talvez um ano. E agora, antes de vir para aqui gravar esta conversa contigo, fui reler esse artigo que saiu no Expresso e que decorreu de uma entrevista longa que fizemos. E tu dizias uma coisa muito interessante, que era, escreves contra as pessoas que admiras, e que este escrever contra não é porque não gostes, muito pelo contrário, é porque gostas delas. E no decorrer da conversa nomeaste assim 3 pessoas para quem escreves contra, evidentemente, Rui Pires Cabral, Manuel de Freitas e José Miguel Silva. E porquê é que eu estou a dizer isto agora? Porque tu acabaste de dizer que o Rui Pires Cabral é incontornável na poesia contemporânea portuguesa, a poesia contemporânea, e eu lembrei-me desta ideia de escreveres contra e de dizeres que escreves contra ele e contra o Manuel e contra o José Miguel Silva. Porquê escrever contra, Vítor? O que é que isso significa? Pois, quer dizer, é preciso que se perceba isso de maneira relativamente simples, quer dizer, ou se escreve contra a influência que eles e outros poetas, naturalmente, mas esses em concreto que são poetas que me são próximos e que são da minha geração e com os quais me cruzei por razões diversas, mas sobretudo por razões também muito próximas da poesia, ao longo da minha vida. Entre parênteses, já agora eu editei-os a todos, em circunstâncias diferentes. Editei livros do Manuel de Freitas, editei um livro do Rui Pires Cabral, e enquanto editor de poesia de uma revista, enfim, que ganhou algum nome no início do milénio, que era a Periférica, também editei, por exemplo, o Zé Miguel Silva. Mas são de facto nomes, como há outros de outras gerações e outros infelizmente já mortos, que exercendo supostamente, não é? Ou tendo tudo para exercer uma influência grande sobre mim através do gosto que eu próprio venho desenvolvendo, não é, ao longo da minha vida enquanto leitor de poesia, porque antes de sermos poetas, tecnicamente devemos, ou eu, ser sobretudo leitores de poesia para combater essa ingenuidade que muitas vezes caracteriza a poesia portuguesa, e agora falo no sentido mais lato que possamos imaginar, porque Portugal é de facto um país de poetas, nesse sentido mais caricato, não é? Há muita gente que escreve poetas dos 7 anos até aos 77 ou mais do que isso, e reformam-se as senhoras que trabalham nas finanças e acham que agora que têm tempo para bordados e para poesia, que se calhar é uma coisa parecida. Não digo que não, mas digo que grande parte das pessoas que partem, passa a sonância, para a poesia, correm o risco de partir sem bases, não é? Correm o risco de partir como eu agora partiria, imagina que eu agora partiria para a pintura, eu acho que tenho jeito para a pintura e vou começar aqui a pintar sem procurar saber o que é que foi pintado ao longo dos séculos, desde a Idade Antiga até aos contemporâneos e às vanguardas, não é? É um bocadinho isso. Tu disseste portanto, isso... só para... Diz. Não, só para concluir este raciocínio. Portanto, a influência que muitos poetas exercem sobre mim através do meu próprio gosto tem que ser combatida como forma de procurar encontrar alguma originalidade naquilo que escrevo, aquilo que muitas vezes se chama uma voz própria, não é? E para se conseguir esses caminhos, que eventualmente sejam e desejavelmente sejam os nossos caminhos, os nossos percursos, não é? As nossas pequenas marcas, é natural que seja preciso, nesse sentido, escrever contra, isto é, contra essa influência que aqueles que mais amamos no domínio das letras
exercem sobre nós. É um pouco às vezes há quem entenda isto, mas ele escreve contra, mas ele é um tipo que quer agora partir. Não, não é isso, é de facto resistir sobretudo a essa coisa fácil que é transformarmos-nos descuidadamente num epígono de alguém, ou pior do que isso, num epígono de muitos, não é? Uhum. Tu disseste nessa conversa que tivemos há um ano, creio, que é preciso ler muita poesia para escrever poesia. E que tens o hábito de ler diariamente. Agora já não tens escrito poesia? Continuas a ler poesia diariamente? Sim, quase diariamente. Quase diariamente. Que é preciso ler muita poesia para escrever poesia e também para não se cair naquele... Até por estranho que pareça, até comecei a ler coisas minhas, que já não lia para aí há 7 ou 10 anos. Portanto, ler poesia sim, é uma coisa que eu acho que temos de ir fazendo. Quem andar por perto da poesia tem que ter essa preocupação, não é? E aí sim, aí muitas vezes leio contra. Leio muitas vezes contra, ou seja, leio por obrigação, leio muitas vezes poetas de que não gosto particularmente e procuro encontrar aí ensinamentos. E procuro às vezes questionar-me a mim próprio, porque é que eu não gosto? Quem é que tem razão? Se é que há razões nestas coisas, não é? E lês com um lápis, não é? Tomas notas nos livros que lês, não é? Do género, isto é muito bom, gostava de ter escrito isto, ou então isto é mais ou menos, não é? Tomas notas. E às vezes coisas técnicas, mas isto são coisas mais para mim, não é? Uhum. No fundo, como quem estuda qualquer coisa. Quando admiro, por exemplo, o Zé Miguel Silva, de que também talvez falemos hoje, porque tínhamos apontado em uns 3 ou 4 poetas que por aqui poderiam passar, e enfim, do Zé Miguel Silva de passagem já falámos também há 3 ou 4 ou 5 minutos. O Zé Miguel Silva é um poeta admirável por diversas razões, do meu ponto de vista. Mas do ponto de vista técnico, é de facto uma pessoa que domina um ritmo e que pratica de forma admirável um ritmo que não se vê com facilidade. E esse ritmo justifica-se, por exemplo, na maior parte dos casos, porque ele o desenvolve como se fosse uma espécie de métrica interna que faz jogar endecassílabos com redondilhas maiores. Quer dizer, isto é tudo aparentemente um jargão muito técnico e disparatado para caber aqui, mas não, para chegarmos a essas... Para eu chegar, eu porque senti que preciso, não estou a dizer que as outras pessoas devam fazer assim, cada um deve fazer como acha que deve fazer, como lhe dá prazer e como acha que é útil no sentido nobre do termo para si próprio. Mas de facto é isso que o José Miguel Silva faz, não é? Tem um ritmo absolutamente espantoso. Eu, nos primeiros livros do José Miguel, começava a escrever ritmo e isso percebia esta joga, não é? Que é uma coisa que eu até vou usar parcialmente, embora com outras métricas um bocadinho diferentes, portanto não é aquela métrica clássica, não é? Mas é um ritmo nesse sentido interno que vai percorrendo e que lhe dá aquela cadência que é absolutamente espantosa no caso do Zé Miguel. É espantoso. Depois, claro, o Zé Miguel Silva tem outras coisas importantíssimas, não é? Não podemos reduzi-lo a isto. Só estou a dizer que para se chegar aqui, ou para eu chegar aqui a isto e a outras coisas como esta do Zé Miguel ou de outro qualquer poeta, é preciso, para um tipo como eu, pegar no lápis e, olha, não te esqueças, olha aqui, repara aqui, não é? Claro, por exemplo, o Zé Miguel é sobretudo um poeta com um pendor político muito assinalável, quer dizer, no contexto em que a nossa poesia se desenvolve atualmente. Há muitos aspectos, não vou reduzir ninguém ao que quer que seja. O que posso dizer do Zé Miguel Silva é que é um dos meus poetas preferidos e, portanto, tenho de escrever contra, nesse sentido. Já, aí vão dois. Eu acho que se calhar líamos quer o Rui Pires Cabral, quer o José Miguel Silva, concordas? Começas tu? Começa tu. Por essa ordem? Como quiseres, Vítor. Pode ser Rui Pires Cabral, que é mais velho. Ok. Então, do Rui, eu tinha
tinha-me lembrado de um poema que saiu neste livrinho. Este livro é Longe da Aldeia, publicado originalmente em 2005 pela Averno. Depois isto, a obra dele, como sabemos, acabou por ser reunida recentemente num livro, nesse que tu tens aí, que é o Morada, não é? Publicado pela Assírio Alvim, talvez há 4 ou 5 anos. E este belíssimo poema, desculpem, chama-se Shirley Ann Hills. É de uma passagem, é fruto, como outros poemas dele, de uma passagem por Inglaterra, ou de algumas passagens por Inglaterra. Na vitrina lê-se livros raros e usados, sob o azul inclinado de um toldo, mesmo em frente à glacial cafetaria de franchise, onde o dia distrata o desejo e não se pode fumar. Subo aos pequenos gabinetes mergulhados no doce bafio da literatura e percorro de A a Z as espinhas estreitas e rachadas da poesia. É o sítio mais vazio de novembro e o que mais me reconforta. O livro que escolho, por metade de uma libra, traz no frontispício um nome e uma morada. Shirley Ann Hills, de Scottsville. Um sumido autógrafo de maiúsculas magras e triangulares, onde a imaginação encontra por enquanto pretexto e oxigênio suficientes para arder. O livro teve outra existência, pertenceu a outra casa, a outra mesa de cabeceira. E o pensamento, de tão óbvio, conjura de repente uma vertigem. É um corredor abrupto para a imensidão do mundo onde trafica o acaso. Sabemos que a vida é improvável se damos por nós a cismar, a meio de uma tarde insípida, numa mulher desconhecida que lia poemas em Scottsville nos anos 70. Mas haverá aqui alguma espécie de sentido? Algum sinal guardado para alguém mais sábio ou inocente do que eu? Não sei quem és, nem onde estás agora, Shirley Ann, mas como seria belo se pudesses um dia encontrar, por obra da mesma sorte, o teu nome nestes versos. É tão bonito. É mesmo um belo poema. Não é contra isso que é preciso escrever, claro que é. Olha, vou ler um do Rui Pires Cabral. Não resisto a fazer isto, que é dedicado ao Vítor. Eu imagino que sejas tu. Chama-se Não Há Outro Caminho, este poema, e diz assim: não há outro caminho para o Vítor. Os poemas podem ser desolados, como uma carta devolvida por abrir, e podem ser o contrário disso. A sua verdadeira consequência raramente nos é revelada. Quando, a meio de uma tarde indistinta, ou então à noite, depois dos trabalhos do dia, a poesia acomete o pensamento, nós ficamos de repente mais separados das coisas, mais sozinhos com as nossas obsessões. E não sabemos quem poderá acolher-nos nessa estranha, intranquila condição. Haverá quem nos diga, no fim de tudo, eu conheço-te e senti a tua falta? Não sabemos, mas escrevemos ainda assim. Regressamos a essa solidão com que esperamos merecer, imagine-se, a companhia de outra solidão. Escrevemos, regressamos, não há outro caminho. É muito bonito. Um poema muito bonito do Oráculos de Cabeceira, não é? É, dos Oráculos de Cabeceira, sim, do livro Oráculos de Cabeceira. E agora vamos ler o José Miguel Silva, porque também já... Uma vez, estou-me a lembrar agora, e é melhor dizer as coisas quando nos lembramos, porque senão começa a ficar isto muito formal. Estou-me a lembrar agora que uma vez pedi ao meu filho mais novo
que agora é um rapagão de 19 anos que me conseguiu pôr a funcionar com os zooms e estas coisas, mas pedi quando saiu esse poema, ele gostava muito de ler poesia, enfim, na idade que tinha, não sei porquê, gostava de ler, não é? Não estou a dizer que gostasse de poesia, estou a dizer que gostava tecnicamente, gostava, dava-lhe prazer ler poesia. E lembro-me perfeitamente dele ler isso tão engraçadamente para a idade que tinha, que lhe pedi, opá, tu não queres fazer o favor de ler isto pelo telefone ao senhor que me escreveu, ao Rui? E ele leu-lhe, de facto é uma coisa muito engraçada. Isso é giro. Depois, olha, deixou o meu filho mais novo, deixou estas coisas todas, foram para as ciências. A gente, quanto mais os empurra para as letras, mais eles fogem para as ciências, não é? Não vale, empurrar não vale, não é? Olha, José Miguel Silva, queres ler? Crise. Do Zé Miguel, escolhi, assim, enfim, marquei aqui um poema deste livrinho, Vista para um Pátio, seguido de desordem. Uma coisa... Ai, que coincidência. Ai. Tens aí? Tu estás é com o melhor repouso. Eu tenho aqui tudo assim, parece que andamos aqui todos sem apanhar sol, entre os montes, a luz tão queimadinha. Vamos lá ver que poema é que escolheste. Eu escolhi uma coisa da primeira parte, porque no fundo este livro é constituído por duas partes, que no fundo são deslizamentos do pátio, que anda sobretudo à volta daquilo, como ponto de partida, já sabemos que é sempre como ponto de partida, do que seria a infância, já não digo a infância exclusivamente do José Miguel Silva, mas se quisermos alargar o conceito, a infância do sujeito poético, não é? Se é que isto faz inteiro sentido. E a segunda parte, desordem, enfim, anda à volta da adolescência do José Miguel Silva, ou pelo menos do sujeito poético que acompanha José Miguel Silva. De maneira que este poema é um poema da primeira parte, o que vou ler, e claro está, é uma coisa que tem que ver com a infância. Nesse tempo ainda as raparigas não tinham sido inventadas. Éramos só nós, o bando dos andróginos a correr atrás dos gatos. Amoras e ameixas acenavam-nos atrás de gradeados. Quem mijava a 5 metros empunhava o caduceu. A ordem natural era seguida com feroz habilidade. Nenhum de nós sabia o decálogo de cor. À força e ao arrojo chamávamos humano. Entrávamos em Troia de joelhos esfolados e uma pedra bem lançada valia um argumento. O pior que nos podia acontecer era sermos exilados, condenados a brincar ao invisível com a raça das escuras raparigas, aprender a passajar o verso heroico. Só mais tarde o gineceu saiu à rua, trazendo laçarotes, mandamentos, aromas esquisitos, mas isso, já se sabe, é outra história. Seria uma história provavelmente para a segunda parte, para a desordem que acaba por ser a adolescência para tanta gente. José Miguel Silva, um poeta que gosto muito e enfim, tal como o Rui, não tem escrito ultimamente. Aliás, o último livro do José Miguel Silva chama-se Últimos Poemas. Poemas, o Rui também tem dito que se sente bastante confortável não escrevendo poesia nos últimos anos e isso tem de ser respeitado. Mas pode ser lamentado, não pode. Coisa desse, não é? Mas olha, mas pode ser lamentado, não pode. Tem de ser respeitado, mas pode ser lamentado pelos leitores, digo eu. Em público, em público. Em público. Bem, eu posso dizer que lamento que eles não escrevam porque gosto de os ler, apenas por isso. Pois, eu gosto tanto deles que Respeita. gostava que eles escrevessem. Diz? Eu gosto tanto deles que gostava que eles continuassem a escrever, mas compreendo perfeitamente que um poeta sinta que há uma altura em que deve parar, não é? O T.S. Eliot dizia um bocado isto, enfim, parafraseando muito abertamente e muito despreocupadamente. Aí por volta dos 40 há uma altura na tua vida em que, poeta, tens de ou te reinventar ou então é melhor parares porque começas a fazer mais do mesmo, não é?
Não terá inteiramente razão, terá razão parcial, não sei, mas há de facto essa altura em que as pessoas podem sentir que não estão a acrescentar mais nada a si próprias, não é? Ou pelo menos ao seu próprio percurso. Nesse sentido, eu compreendo que haja gente que queira parar, ou pelo menos parar por uns tempos, não é? Eles, os dois, José Miguel Silva e Rui Pires Cabral, têm feito outras coisas, não é? O Rui, em concreto, como sabem, tem feito avançar de forma muito, até bem recebida, genericamente, e em particular pela crítica, não gosto desta expressão, mas até pela crítica tem sido particularmente bem recebida a tarefa a que se tem dedicado nos últimos anos de criar um universo à volta daquilo que ele chama a poesia colagem. Uhum. De maneira que acho que é muito interessante do ponto de vista criativo aquilo que ele está também a fazer. Vou ler aqui da segunda parte deste livro, Vista para um Pátio, seguida da Desordem, 2 poemas, porque um deles é muito pequenino, mas eu adoro, porque acho que tem de facto muito a ver com esta idade. O poema chama-se Dizias que Gostavas, e diz assim: dizias que gostavas de poemas, escrevi-te numa tarde mais de 5. São muito bonitos, disseste. Hei de mostrá-los ao meu namorado. Nunca mais confiei nos versos, nem no gosto feminil. Estás a ver? Uma coisa de que tem de se falar também, talvez, mas de que se tem de falar, acho eu, quando se fala do Zé Miguel, é também esse aspecto fortíssimo na poesia dele que tem que ver com a ironia. Já cá temos 3 ou 4 coisas nesta conversa. O ritmo a Zé Miguel, como eu disse há pouco, de forma muito coloquial, espero que isto passe. A parte política, a componente de poesia política que ele assume, embora todos os poetas, ou quase todos os poetas, de algum modo desenvolvem uma poesia que é política, mesmo quando se segue uma espécie de uma nonchalance, não é? Quando se faz uma escolha, quando se deixa de falar de alguma coisa, está-se muitas vezes a mostrar, a pôr em evidência outra. Mas o José Miguel Silva, por exemplo, como o João Almeida, de que eventualmente falaremos também, pelo menos tínhamos falado desses 4 poetas, possivelmente, João Almeida é também um poeta político nesse sentido. É evidente que nós estamos a falar no sentido neorrealista, não é? Terá tido a sua importância numa determinada época, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar é de uma poesia, de facto, com uma preocupação política mais premente e mais presente. Portanto, a política na poesia do Zé Miguel, como a técnica na poesia do Zé Miguel, através desse ritmo interno muito bem conseguido, e a ironia, tinhas aí nesse poema também explícita. E agora vou ler um outro poema dele, também pequeno, bem, não tão pequeno, mas também pequeno, pela beleza dele. Chama-se, pela beleza, em minha opinião, claro, na minha opinião, foi por isso que eu escolhi, chama-se Não Conta Nada. Diz assim: ontem à noite tentei contar a um estranho tudo o que sabia acerca de ti e não sabia nada. Talvez o amor seja mau psicólogo, talvez nos embruteça a inteligência. Quem tem uma vida pode contá-la, mas quem ficou preso numa rede de sentimentos adversos, quem se debate no interior de um soneto de 11 varas, só pensa em acordar num corpo distante, tem lá tempo para usar a cabeça. Vai pela névoa de coração vendado, na boca palavras que não proferiu, leva para casa tudo o que lhe dizem, porque será. É bonito e forte. Diz? É isso. É bonito e forte. E, para completar esta trilogia, pelo menos destes 3, falámos do Rui Pires Cabral, do José Miguel Silva, são publicados pela Averno, ou foram muito publicados pela Averno, à qual pertence o Manuel Freitas, que é outro dos teus poetas de eleição. Porquê? Sim, da minha geração, não é? Eu friso sempre isso, dos poetas
dentro dos poetas da minha geração, há um conjunto deles que me dizem mais, por razões diversas, e os três de que falámos até agora, sim, em particular. Tu perguntaste-me porquê? Porque é o Manuel de Freitas, sim. Porque é que gostas da poesia do Manuel de Freitas? Bem, o Manuel, nem sei bem como é que se pode começar a dizer alguma coisa sobre o Manuel, mas sem grandes preocupações, de facto, o Manuel de Freitas apareceu de maneira muito forte, não é? Muito forte. E nesse sentido, e de forma associada também à produção poética dele, que foi tão torrencial e ao mesmo tempo tão controlada e tão condicionada do ponto de vista da qualidade que sempre soube manter, o Manuel em pouco tempo representou naturalmente um abanão. Se pensarmos no início deste milénio, não é? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, quer dizer, em 3 ou 4 anos, o Manuel de Freitas construiu um universo poético à sua volta. Do ponto de vista quantitativo, isso é uma coisa comparável, por exemplo, àquilo que fez o Gonçalo M. Tavares noutra área, não é? Quer dizer, de facto, em 3 ou 4 anos conseguiram construir um universo nesse sentido, quer dizer, no sentido quantitativo também. E para além disso, o Manuel conseguiu, do ponto de vista teórico, introduzir algumas questões importantes numa altura em que a poesia portuguesa contemporânea, sobretudo dos jovenzinhos que éramos nessa geração, da minha geração nessa altura, foi importante perceber que caminhos é que a poesia, enquanto de algum modo sismógrafo importante, porque a poesia supostamente, pelo menos os poetas têm a mania disso, não é? Supostamente a poesia vai à frente da prosa literária, não é? É mais experimental nesse sentido, é mais de vanguarda, para usar expressões que são até um bocado esquisitas e gosto pouco de trazer para estas conversas, mas que passem, por favor. O Manuel serviu também bastante para que os caminhos, os novos caminhos que a geração dele, que é a minha, com uma diferença de meia dúzia de anos, podia trilhar. Portanto, há muitas coisas, eu tenho uma dificuldade grande em arranjar uma ponta e seguir lá, há muitas coisas que Sim, fizeram. sim, há muitas coisas, mas eu estava a perguntar-te pela poesia do Manuel. A poesia do Manuel entrou de maneira muito forte, muito aparentemente violenta, mas não é uma violência gratuita, não é? Não é uma violência heavy metal, se quisermos agora uma comparação mal escolhida certamente, mas é um abanão. Eu recupero a expressão de há bocado, é um abanão, é procurar caminhos novos para a poesia e é procurar, digamos, por exemplo, também uma voz própria, que no caso dele aparentemente surge logo de imediato a partir do primeiro livro, quer dizer, a gente lia um poema e sabia isto é Manuel de Freitas. Sendo certo que, em paralelo, a poética do Manuel de Freitas foi, sem rejeitar a origem, evoluindo, não é? Ao longo dos anos. De maneira que o percurso dele é muito importante, ele tem alguns dos livros mais importantes para mim da poesia contemporânea portuguesa e é um dos poetas mais importantes para mim, quer dizer, Vamos ouvir? Tem um livro Ah, em particular, tem um livro em particular que me marcou, lembro-me que o SIC, um livro dele que sai em 2003, salvo erro, é um livro que me marcou-me particularmente. Vamos ouvir? Queres ler? Eu não tenho aqui o SIC, não tenho Mas aqui à mão. eu tenho. Posso empurrá-lo, mas depois não sei como é que ficam as costas aqui viradas para... Então lê de outro livro, se quiseres. Mas E podes ler alguma coisa do SIC, se quiseres. está bem. Então vou ler um poema do SIC, editado pela Síria Alvim, por acaso não sei o ano. Tu sabes? 2003. Pronto.
Ainda bem que há 2002, outubro de 2002. Está bem, desculpa, Não 2002. faz mal, não importa nada. E o poema que eu vou ler chama-se Duas Vezes Nada. É assim, amiga. Encontramo-nos quando calha, nos bares de antigamente, deixando que sobre o tampo azul das mesas volta a pousar um baço cemitério de garrafas. Constatamos o pior, os seus aspectos. Corpos e livros que foram ficando por ler na voracidade da noite de Lisboa. De facto, crescemos em alcoolemia, acordamos tarde, em pânico, e perdemos os dias e os dentes com uma espécie de resignação. Não temos, ao que parece, serventia. Sorrimos um pouco ao terceiro gin, como quem renasce para a morte, seus gestos de ternura ou de exuberância. Talvez tenhamos calculado mal o ângulo da queda, esta vitória sem nobreza dos venenos todos. Mas agora é tarde. Tudo fechou para nós, para sempre. O amor, o desejo, até o onanismo da destruição. Antes de procurares a esmola do último táxi, fica esta imagem parada a desvanecer-se no frio, mais frio da memória. Não dois corpos sentados a trocarem medo, cigarros e palavras póstumas, mas duas vezes nada. Ninguém. O silêncio da noite destronando as cadeiras onde, por razão nenhuma, nos sentamos. Os anos, amiga, passaram. Talvez valha a pena precisar que, pelo facto de eu estar a dizer que foi um livro que me marcou particularmente, não estou com isto a dizer que seja o livro dele de que mais gosto, não é? Embora seja seguramente um dos livros do Manuel de Freitas de que mais gosto, mas para mim, não é? Na altura em que eu estava à procura de um rumo para a minha própria poesia, isso foi uma espécie de um murro no estômago, metáfora estafada, mas saiu, e foi muito importante para mim, foi mesmo muito importante para mim, porque me indicou alguns caminhos que eu deveria seguir por oposição a outros caminhos que já estavam a ser seguidos, mais ou menos isso. É um poeta muito importante para mim, mas é seguramente um poeta, tentando ser objetivo, o Manuel de Freitas é um poeta muito importante para toda a nossa geração. Queres ler um poema dele? Tens aí algum livro para leres um poema dele? Tenho, olha, curiosamente tenho um livro a duas mãos. Estás a ver qual o é? Walkman, sim. Que cola então Eu o também Manuel de tenho esse Freitas livro, com o Zé Miguel Silva. mas não o tenho aqui, mas também tenho esse livro. Ora bem, boa, então vá, lê lá. É? Este é um livro publicado pela Etc. em 2007 e, portanto, tem poemas de Manuel de Freitas alternadamente com poemas de José Miguel Silva. O poema que abre este livro é de Manuel de Freitas e chama-se Carrel. Não tenho, para ser sincero, muita simpatia por aquele rapaz de óculos escuros que roubava livros em Santarém. Rapou o cabelo, decorou páginas inteiras de Gené, sem que nada percebesse do amor. E, no entanto, é ele que me pede agora contas da vida que não vivi. Esse náufrago de espelhos abolidos e de noites sem saída. Esse rosto imberbe que finge reconhecer ao longe. Talvez lhe pudesse simplesmente dizer: ao menos não engordei, cretino, e escrevi mais poemas do que tu algumas vezes sonhaste. Mas ele riposta implacável: não te voltarão a chamar rapaz, deves-me todos os poemas que escreveste. É muito bom esse poema. É muito bom. Olha, Vítor, do Manuel de Freitas, Rui Pires Cabral e José Miguel Silva, quando eu te desafiei para escolheres 3 ou 4 poetas, foi assim, de que gostasses para conversarmos aqui, tu escolheste também o João Almeida. Queres falar um bocadinho sobre ele?
Sim, o João Almeida é um poeta que eu também publiquei, não sei se em 2007, talvez, agora não tenho de cor, numa coleção de poesia contemporânea portuguesa que na altura eu dirigia para o Teatro de Vila Real. Uma coleção que ganhou, enfim, ganhou alguma visibilidade entre 2005 e 2013, salvo erro. O João Almeida é um poeta interessante por razões também diversas, não é? Ele é de Guimarães, é também um homem com um poeta, digamos, com um pendor muito político presente nos seus textos, é de resto um homem que tem uma preocupação política ativa também no seu concelho de origem, e ele é professor de História e faz intervenção política regular, escusado dizer que numa certa esquerda. E o João Almeida, além disso, é um tipo, desculpem a expressão que saiu, mas é uma pessoa muito afável, de quem eu gosto particularmente, quer dizer, tanto quanto eu conheço de João Almeida, fulano com quem estive 6 ou 7 ou 8 vezes na minha vida, não é? Mas ainda assim, passadas essas 6 ou 7 vezes ao longo dos anos e mantendo cumplicidades diversas através daquilo que escrevemos e daquilo que trocamos, faz com que me sinta próximo também de João Almeida e, sobretudo, faz com que o admire. É evidente que agora queria abrir aqui parênteses para, numa frase ou duas, frisar o seguinte: se os poetas são bons amigos ou não, não interessa nada. Aqui pode parecer que eu estou a puxar por amigos outra coisa qualquer. Não, por acaso são poetas meus amigos, tu sugeriste que eu escolhesse 4 e eu escolhi 4 com quem tenho relações de natureza pessoal há vários anos. Mas o que interessa também neste parênteses assinalar é que o poeta pode ser o maior sacana do mundo, para mim não há problema nenhum, desde que os textos sejam bons, não é? Portanto, eu distingo e julgo que as pessoas devem distinguir sempre o texto do autor que está por trás do texto. Quando se dá o caso de o texto ser da autoria de um autor de que particularmente gostamos ou que admiramos do ponto de vista pessoal, pois tanto melhor, são duas coisas que se juntam e só podemos ficar alegres quando isso acontece. Mas o fundamental é sempre os textos têm que sobreviver de per se. Bom, dito isto, portanto, creio que crio alguma distância suficiente para, apesar de serem meus amigos e de serem pessoas que gosto, poder dizer que são de facto bons poetas, não é? Por razões diferentes. O João Almeida começou por publicar este livrinho em 2000 na Black Sun Editores, chama-se O Mal dos Postos de Alta Tensão. Guimarães, de resto, tem mais poetas interessantes, não é? Um deles também particularmente importante, que é o Carlos Poças Falcão. Sim. De maneira que às vezes até tem alguma piada fazer assim um mapeamento Geografia. de núcleos, não é? De poetas por esse país abaixo. E Guimarães estaria sempre bem representada, quanto mais não fosse por estes dois nomes que acabei de dizer, tem mais. Neste livro da Black Sun, ele depois publicou também na Averno, saiu recentemente uma obra reunida, Canto Skin na Língua Morta, mas escolhi deste primeiro livro um poema curto, diferente daquilo a que estamos habituados a ouvir, sobretudo nos poetas que invocamos agora mesmo, porque aquilo que, do meu ponto de vista, mais pode caracterizar, do ponto de vista também técnico, a poesia do João Almeida, é aquilo que eu sempre chamei umas guinadas. Ele consegue, a determinada altura, quebrar completamente as direções que o poema leva e não precisa de muitas palavras para fazer isso, e cria de facto efeitos surpreendentes com isso.
E depois, claro, aquele peso político mais notório que também se vê aqui neste poema chamado António. Tem 20 anos então de publicação, saiu em 2000, como disse, na Black Sun Edition. Sob a ponte da autoestrada, no fundo de um carreiro de formigas, 3 casas de madeira rápida. É um sítio lento e impuro onde peixes amarelos cintilam. Crescem fetos na barriga das mulheres, um violador tímido, vinho, um doido arreganhado com olhos parados lá dentro. O António não está e olha para o chão, tem 17 anos e nunca lavou os dentes. A assistente social pergunta ao guardador de peixes porque é que o António tem faltado à escola. O barulho dos carros é faz de conta uma autoestrada. Que não sabe. Está mal da barriga, diz o doido sem sabedoria. Lesmas pretas com olhos pequenos, pontos brancos escondidos brilham como brilha a alegria. Estás a ver este final completamente em contraciclo, não é? E criando aqui efeitos poéticos muito engraçados, sem querer estar a explicar um poema, porque isto é quase como explicar uma anedota, perde a piada, não é? Gosto muito de João Almeida e da abordagem discreta, porque é um poeta discreto, que ele tem conseguido fazer ao longo destes 20 anos. Olha, nós vamos terminar, mas antes de terminarmos eu vou também ler um poema do João Almeida, que está num livro, deixa-me só encontrar aqui, que é muito curioso, porque está num livro onde estão os nomes de que falaste e onde também estás tu, que é este livro chamado Ladrador, editado pela Averno. Pois isso é uma obra coletiva que ele também esteve e eu... que tem Ana Paula Inácio, Diogo Vaz Pinto, João Almeida, Jorge Roque, José Miguel Silva, Manuel de Freitas, Miguel Martins, Rui Baião, Rui Nunes, Rui Pires Cabral e Vítor Nogueira. Isto está por ordem alfabética, tu que és Vítor, vens por fim. Mas, então, eu vou ler aqui um poema do João Almeida, porque mais pequenino, chamado Crepuscular. Dentro do buraco escavado à unha, estuda as tatuagens dos organismos adaptados à obscuridade. É humilde e prepara-se, e em certo dia, sem ruído e sem acaso, vai levar o seu caminho como os pássaros que chegam da Rússia, fortes e exaustos, seguindo a alegria do instinto implacável. E acima dos 7.000 metros, ao atravessar a rua, vai perguntar em pânico, ante o aborrecimento: o que é isso de mundo? É isso. Que é isso. Mas não vamos despedir-nos sem, peço-te desculpa, Vítor, eu te ler a ti, porque tu é que és o convidado do poema Ensina a Cair, mais uma vez, para nos despedirmos. E então escolhi deste livro, precisamente, são dois poemas. É um poema que tem 2 partes e que se chama Segunda. Desse mesmo ladrador. Deste mesmo livro. É um poema chamado Segunda Voz, que tem 2 partes, 1 e 2. Estás a ver, era o início de um projeto que veio a dar um livro. Era o início de um projeto que veio a dar um livro, Segunda Voz. Então, 1. Olha à tua volta. O que é que falta aqui? Está uma belíssima noite pelos padrões do Alasca, a cidade inteira enrolada a um canto da névoa e a sala de uma casa emprestada a transformar-se num mecanismo adicional de solidão. Retratos e livros misturados nas estantes, memórias alheias de que não tiras proveito. Quem foi o tolo que disse que a ausência faz crescer o afeto? Guarda a tua raiva, é um recurso precioso. Não te livras do turno da noite, dos pensamentos neuróticos da tua cabeça, uma espécie de monólogo das aulas de teatro. Mas quem sabe o que o passado te reserva para esta insônia? Pode ser whisky, ou preferes algo mais frutado? Estamos num déjà vu. Vamos à parte 2. Movimentos maiores e mais livres, cobertura mínima em caso de catástrofe,
Esta música tem o mesmo que este whisky, a grande surpresa dos ossos. Viajar assim no tempo é cansativo, com o passado a balançar de forma horrível. Companheiro, equilibra-te. É tudo uma questão de aprumo. Quem faz a segunda voz? Qual de nós presta atenção aos movimentos da terra? Aproxima-te do espelho. Tu sabes quem sou, o que fiz, a que pressão fui sujeito. Além do mais, é bom ver-te. Não tenho com quem falar. Vítor, espero que tenhas gostado desta conversa. Eu gostei muito de conversar contigo. Muito bem. Muito bem? Muito bem, gostei muito. Já não falava contigo assim demoradamente Há um ano. Demoradamente há um ano, que foi quando eu estive aí em Vila Real. Obrigada. Fiquei com esta frase do início da nossa conversa: poesia já não escrevo. Creio que foi assim que disseste. Poesia já não escrevo? Não, não tenho escrito. Não tenho escrito. Vamos ver. Vamos a ver, não é? Vamos a ver. Mas tenho digamos, a intenção de acabar o livro que trago comigo. Mas nesta altura, foi por aí que nós começamos, não é? Nesta altura, ao contrário de outros, pelos vistos, não estou muito virado para o combate à epidemia através da poesia, não é? O combate pessoal, não consigo, estarei deprimido, não sei. Vamos ver. Espero que não estejas, não estás. Um beijinho, até já. Tchau. Obrigado. Obrigada eu.